começar aqui a aula de hoje, né, dia 24, eu quero só começar com uma pequena revisão, né, como eu sempre faço. Na aula passada, a gente avançou com séries de Fourier, e ela consta do capítulo 6, primeira parte 1. Essa que vocês estão vendo aqui é a parte 2, tá? Então já são, essa parte 2 aqui são só uma compilação de problemas resolvidos, tá? Usando essa abordagem, que em vez de expressar em termos de cossenos e senos, expressa em termos exponenciais complexas, o que é a mesma coisa, né? Rigorosamente é a mesma coisa. A função que eu estou expandindo aqui é real. Nesse caso, nesse exemplo aqui, por exemplo, é o caso aqui dessa função que eu desenhei aqui do lado, tá? Então você tem que ir para x entre menos π e 0, que é esse intervalo aqui, ela vale isso aqui, né? É uma exponencial, né, que é negativa, então está aqui nesse pequeno ramo aqui. E por intervalo entre 0 e π, você tem essa outra aqui, que é uma exponencial positiva, então ela espelha aqui para cima, tá? A função não precisa estar definida fora desse intervalo, mas quando você usar a série de Fourier, automaticamente você vai gerar uma função que é periódica. Ou seja, ela vai repetir como está desenhado aqui, tá? Então, se ela já for periódica, ela vai ficar ainda mais bem representada. Mas se ela não for periódica, se ela for definida apenas uma região finita, você trabalha dentro desse domínio, né? Lembrando que o Fourier consta que a motivação dele foi resolver a equação de calor, né, numa placa entre duas paredes quentes. Obviamente um problema não periódico, mas você pode trabalhar no domínio. Aquele domínio vai se repetir automaticamente quando você faz a série, só isso, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui é um exemplo de problema. Como é que a gente calcula os coeficientes da série, né? Usando a projeção da função que está definida ali na base, né? A base é o E elevado a INX, tá? Como foi visto na aula anterior. Para aqueles de vocês que não estão familiares com números complexos e a identidade de Euler, podem olhar a derivação num vídeo curtinho que tem lá entre os vídeos do canal, com esse título, né? A identidade de Euler. Então, nos assuntos que são um pouco mais peculiares a nós, físicos, eu fui um pouquinho mais, tentei ser um pouquinho mais, ou pelo menos mostrar onde é que tinha problemas, se você não fosse rigoroso, né? É o caso da função delta de Dirac. Eu apontei lá qual que é o problema de chamar aquilo de função, etc. Aqui eu não vou, como isso está muito solidificado, e tem outros cursos, eu não vou estudar convergência, nada disso, tá? E na parte de variáveis complexas, né, de funções complexas, eu vou já presumir alguma familiaridade, não toda do universo, com esse tema, né, principalmente números complexos, complexos conjugados, etc. Então, continuando aqui, essa projeção aqui te dá os coeficientes da série, né? Deixa eu abrir aqui, só para você se situar. A série de Fourier tem esse aspecto aqui nessa abordagem, tá? Você pega e faz uma soma com um K inteiro, indo de menos infinito até infinito. O requerimento sobre essa série aqui é que o f seja real. Uma função real, mas como é que o f vai ser real se esse cara é complexo, né? O AK vai ser complexo também, e o produto dos dois dá real, tá? Isso aqui se resume nessa relação aqui. É só você, na aula passada eu fui um pouquinho mais detalhado, tá? É só você tirar o complexo conjugado desse lado esquerdo, igualar ele mesmo, né, para que seja real, e você cai automaticamente nessa condição sobre os coeficientes, tá bom? E quando você faz um problema, que eu já fiz na aula passada, que é esse dente de serra aqui, você automaticamente cai na série em termos de senos, por exemplo, tá? Ou cossenos, porque ela é real, né? Então você consegue avançar e aí sim, no final, expressar elas em termos de funções que são reais também, tá? É tranquilo de fazer, ou deixar com
Se você quiser deixar nessa forma aqui, também está valendo, né? Depende de como você quer apresentar isso, tá? Então, eu resumi aqui um pouquinho a aula passada, tem outras coisas aqui, né? Então, basicamente, para pegar o aqui eu chamei de AN, que é o AK, a mesma coisa, né? Só que aqui eu chamei de AN, você tem que fazer uma projeção usando a base que você usou lá para expandir, tá? Da função que você quer, com essas normalizações aqui que estão justificadas naquele outro texto, tá? Então, aqui a proposta dessa parte 2, ela é bem, como eu disse antes, um compilado de exemplos resolvidos, tá? Então, é fazer essa integral aqui, tá? Qual é a função? A função é essa aqui, está definida aqui. Então, você pega, substitui aqui e faz. Foi o que eu fiz aqui. Mas é interessante olhar o que dá, né? Também olhar alguns aspectos. Por exemplo, a função está definida como ramos de uma exponencial, né? Ou de duas, né? Exponenciais, uma negativa e outra positiva. E na hora de fazer a integral, eu tenho uma outra exponencial aqui na base, e isso realmente facilita bastante fazer essas integrais aqui, ó. Porque a integral exponencial dá exponencial também, assim como a derivada, né? A única coisa é que você tem que colocar a constante embaixo, né, para poder... É a primitiva, você conhece a primitiva, tá? E aí você segue fazendo as substituições, né, você integrou sobre o período, né, que vai de menos π até π, e você vai substituindo, fazendo, e aí você chega rápido, sem muito trabalho árduo, tá? Na forma dos coeficientes que você tem naquela série que está aqui em cima, né? Ou está lá na outra notação, mais precisamente, né? Então, ao substituir aqui, ó, eu já fiz uma coisa, tá certo? Que pode ser conveniente, eu percebi que era conveniente nesse caso, né? Se tem um i aqui e não tem mais nada complexo em lugar nenhum, e também o A0 é zero. Por causa dessas propriedades, você pode separar entre termos positivos e negativos, né, explicitamente, mudando o sinal da parte negativa e somando no índice positivo. Tá? Isso aqui vai cobrir toda a parte negativa. Tá? O A menos 1, A elevado a menos 1x, menos ix, e assim por diante, menos 2, menos 2x, assim por diante. Tá? E vocês têm a condição para que o f de x seja real, que é aquela condição que eu mostrei rapidamente para vocês na anotação da aula passada. Tá? Quando você faz isso aqui e substitui essa condição, você percebe que ao substituir o A menos N como sendo AN estrela aqui, né, nessa posição aqui, ó, você nota que esse segundo termo acaba sendo o complexo conjugado do primeiro, né? Certo? Ou se você quiser, você substitui diretamente já o A, você vai só trocar o sinal do I. Né? Vai pegar o AN menos, né? Então vai ficar com o I na frente aqui. Certo? E aí você vai reconhecer essa soma aqui das exponenciais como sendo um seno, tá? Com um I pendurado, tá? Vai virar um seno aqui, é rápido de fazer isso aqui. Então tá aqui, você já obtém a função em termos de senos aqui, né? Nesse caso aqui, apenas os senos apareceram aqui, não tem cossenos, tá? Por quê? Por que acontece isso? Eu comentei a aula passada com vocês, né? Se você olhar para o desenho dessa função, você vê que ela é ímpar, né? Então, quando você combinar somas de senos e cossenos, o seno sendo ímpar e o cosseno sendo par, o cosseno não sobrevive na soma, né? Porque a soma de funções pares dá uma função par também. Então, a parte da soma em cossenos é par. Por isso, os coeficientes acabam dando zero. Então, fica só essa série aqui em termos de seno, tá? Então, o que acontece aqui? Cada n mais alto aqui, 1, 2, 3, dessa representação, aproxima melhor, conforme vai sendo somado, né, a função que está desenhada ali em cima. Tá certo? Então, você começa com um seno, que obviamente é uma coisa diferente disso aqui. A única coisa em comum é que ele oscila aqui assim, sobre a mesma região, cruzando zero nesses mesmos valores aqui.
a única coisa em comum, né? Tem a mesma paridade. Daí você soma um seno, que é o dobro, né? O primeiro tem uma certa frequência aqui, que é dado em termos desse cara que está aqui, seria o 1 mesmo, né? O outro tem frequência 2, então ele já vai oscilar mais rápido aqui, ele vai fazer uma oscilação inteira, enquanto o outro seno faz metade. E aí, conforme você vai somando, essa série com as amplitudes corretas aqui, que foram determinadas pela integração, vão produzindo cada vez mais aproximadamente esse, esse formato aqui. E se você conseguir somar, ou se você conseguisse somar infinitos termos, você teria precisamente o que tá aparecendo aqui, tá bom? Outro exemplo, tá? Vou passar rapidamente também. Aqui nesse caso a função é par, então você espera que sobrevivam apenas os cossenos, né? É claramente par aqui a função. Novamente você usa aquela integral. Nesse caso aqui você tem... Eu propositadamente defini essas funções como sendo exponenciais também para facilitar um pouco, mas a dente de serra não é o caso, tá? Era uma função linear. Daí eu ensinei como é que faz, como é que a exponencial também facilita fazer um truque. Tá? Aqui com cosseno e seno ia ser mais difícil, tá? Certo? Vamos ver como é que fica aqui. Tá aqui, ó. O resultado realmente, na parte que soma de, né? Que soma até infinito, tem apenas cossenos. Aí tem um termo aqui que é constante, ó, que também é par, né? É o A0 aqui. Tá? Nesse caso ele sobreviveu. Essa constante aqui, ela está relacionada com o fato de que essa função está ligeiramente deslocada para cima, né? Ela tem uma função somando a ela, né? Constante, né? Se eu subtrair essa constante aqui, ó, e agora eu sei quanto que vale, porque eu fiz as integrais da série, né? Se eu subtrair isso aqui, possivelmente ela vai cruzar o eixo, ela vai ficar aqui mais localizada em torno do zero do eixo y. O nome que a gente dá a esses vários componentes de frequências diferentes, harmônicos, tá? São contribuições que a gente chama de harmônicos. Note que os harmônicos mais altos, que representam um n maior aqui na soma, têm amplitude menor também. Via de regra é o que acontece. Na verdade é o que acontece, na verdade é uma condição até para que isso aqui convirja, né? Certo? Então, todas essas que eu fiz aqui, apesar de eu não ter apontado na anterior, tem esse coeficiente aqui que vai caindo conforme o n vai ficando maior. Você percebe aqui no denominador, tá? Vamos ver aqui na outra que era só seno, também é a mesma coisa, né? Também cai. E também cai com n ao quadrado para n grande, né? Se tem um n aqui em cima, ele vai cair com 1 sobre n, né? Tem uma parte aqui que cai. Não, aqui não cai nada, aqui é e elevado a menos π, né? Aqui eu calculei o f em π. Isso acaba te dando uma maneira de calcular o π, ó, tá vendo? Porque você substitui esses valores na série e você tem a maneira de calcular diretamente na função aqui, ó. Do jeito que ela está definida aqui, você põe o π aqui em cima, né? Pega o π aqui e põe ela substituída aqui, né? E como você tem seno, o cosseno, no caso aqui, né? Você sabe escrever isso aqui, né? Cosseno de n, π é menos 1 elevado a n, né? E você tem uma equação aqui para o π, né? Na verdade, é uma equação que é transcendental, não é a melhor forma para calcular o π, não. Por que ela é transcendental? Porque tem um e elevado a π aqui, né? Então a variável é o π que você quer calcular, e para calcular essa variável você precisa resolver, né, uma equação transcendental, né, que é o x é igual a e elevado a x vezes alguma coisa, né? Isso normalmente só tem solução numérica de uma forma geral, mas não é difícil de obter e você vai ter que somar esses termos. Quanto mais você soma, mais você vai ter um valor aproximado do π. Tá? Essa é uma maneira de calcular o π aqui, usando o resultado da série de Fourier. Esse aqui esse aqui é uma... Eu não desenhei aqui, deixa eu ver se eu desenhei em algum lugar essa função. Não desenhei, né? A gente pode desenhar agora, se você quiser. Vamos fazer aqui, só para a gente ver, tá? Vou botar esse cara aqui.
Vou uma luzinha aqui para... Então tá. Tem esse f de x aqui, f de x é igual menos x ao quadrado Aí a gente deixa o intervalo às vezes aberto, né, para não se preocupar com os pulos, né, que essa função dá, ou a questão da continuidade, mas falando em uma linguagem mais apropriada, né. Quero desenhar isso aqui, quero olhar bem um pouco a cara dela, né? Então, como ela vai de menos π até π, né, para que tem menos π, né, eu vou desenhar ela aqui. Vou colocar aqui menos π e mais π. Então, de menos π até zero, ela é uma parábola negativa, né, como disse aí, eu não sei quem foi, que eu não estava olhando quem foi que falou. Então seria essa aqui é a parábola negativa, né? Essa aqui é a positiva. Então, ela tem esse jeitão aqui. Está desenhada. Né? Então, na verdade, quando chega aqui, vai dar π ao quadrado, né? Aqui dá menos π ao quadrado. Aqui é menos π ao quadrado. Aqui é π ao quadrado. E ela repete, tá? Essa descontinuidade grande aqui. Ela repete depois que eu somar, viu? Depois que eu terminar a soma, que ela vai repetir. Então essa vai ser a função que eu vou obter. Então, aqui dá um pouquinho mais detalhado, até bom fazer com mais calma esse exemplo, porque aqui eu escrevo a expansão primeiro, de uma maneira geral, né? Eu vou colocar aqui para você ver. Está aqui, ó. Eu escrevo de uma maneira geral. Essa condição, eu chamei de C aqui em vez de A, tá? Cn estrela igual a menos Cn é para que ela seja real, né? Tem uma periodicidade que está definida aqui, todas as outras tinham também. Tá? Então, eu substituí na fórmula aqui. Você pega lá a fórmula que está lá na outra nota de aula. Está aqui, ó, Cn, pega a função, pega a base, né, que é um versor da base, isso aqui, e projeta, fazendo a integral sobre o período, né, que nesse caso vai de menos π até π. Então, agora o teu trabalho é fazer essas integrais, tá? Então, eu dividi em duas partes, tá? Dividi, já que eu tenho, né, duas funções, uma para a parte de menos π até zero e outra para 0 até π, eu dividi a integral também nesses dois ramos separados aqui, né? De jeito separado. Tá? No primeiro você tem menos x2, no segundo você tem mais x2. E tem que fazer essa integral. Tá? Agora, eu vou fazer esse truque de novo que eu fiz na aula passada, ele aparece aqui de novo. A ideia é a seguinte, quando você tem uma potência qualquer aqui de x e uma exponencial emparelhada com ela, que também tem a variável x, então você pode fazer esse x aparecer derivando em relação a esse lambda aqui. Tá? Esse lambda é uma constante que está multiplicando x, tá? Que nem aqui. Aqui o lambda seria menos in aqui, tá? Então veja que interessante. Se você derivar com relação ao lambda duas vezes, vai descer o x duas vezes e vai cair nessa integral aqui. Tá certo? Aqui eu estou fazendo com relação a um lambda qualquer.
Então, essa integral eu sei fazer. Aqui tinha um x2 pendurado, eu também posso tentar fazer por partes, mas eu tenho que fazer 2 vezes por partes, é chato. Então, em vez disso, eu deixo para fazer 2 derivadas no final, pago um preço, né? Mas eu faço a integral imediatamente. Essa integral eu posso fazer imediatamente, tá? E elevado a lambda x sobre lambda. Agora sim, eu pego e derivo 2 vezes, lembrando que tem lambda aqui e aqui, né? Então dá um pouquinho de trabalho para derivar, mas eu gosto mais de derivar do que integrar. Acho mais fácil, né? Faz as 2 derivadas, cai nessa função que está aqui, tem um x aqui, tá vendo? Agora, é claro, né? A mesma coisa, você vai pegar e vai substituir nesse lambda aqui, eu vou botar menos IN aqui, porque no caso é o que a gente tem aqui, a integral é a mesma, só que em vez de lambda você tem menos IN. Tá? Você faz isso, você tem uma primitiva. Tá? Aí você substitui os pontos, menos π0 aqui, 0π aqui. E o C0, ó, o C0 é quando n é igual a zero. Veja, quando n é igual a zero, você não precisa fazer isso, porque daí você tem uma integral direta de x2, porque n igual a zero é elevado a zero dá 1, né? Então, uma integral de x ao quadrado que é facinho de fazer. E, na verdade, porque você tem esses 2 ramos aqui, você vai acabar tendo o C0 dá zero. Tá? O que é importante, né? Se o C0 fosse uma constante qualquer, com o mesmo sinal, aquele desenho que eu fiz lá estava errado, porque ele passa na origem. Não sei se você lembra aqui, mas eu posso te mostrar de novo, ele está aqui ainda, né? Ele passa aqui na origem. Se tivesse uma constante somada, negativa ou positiva, diferente de zero, você não teria esse cara cruzando a origem aqui nesse ponto, tá? Então, o C0 deu zero, tudo bem, consistente com o que eu já esperava mesmo. É o termo constante, né? O C0, tá aqui, fazendo a integral. E aí, n diferente de zero, eu uso esse truque aqui que eu expressei aqui de uma maneira geral, fazer integral de exponencial emparelhada com potência da variável, tá? Dá para fazer de uma forma geral, depois você olha os detalhes, tá? Como eu falei, eu não ia me alongar, até que eu estou sendo bastante detalhista, porque eu prometi antes. Tá? E, cara, fica um negócio grande, né? Esse CN aqui, né? Aqui, pelo menos aqui nessa forma aqui. Tá? Mas você pode observar algumas propriedades dela, de repente, tá? Como é que, se você tomar o complexo conjugado disso aqui, se dá isso aqui, ou menos isso aqui, para ver se ele... aqui nesses 2 termos, veja aqui, o que eu fiz aqui? Eu separei a série na soma dos termos positivos e negativos explicitamente aqui, tá? Então, por isso que ela não vai estar infinito aqui embaixo, como eu tinha feito antes. E considerei que o A0, que teria que estar somado aqui como um terceiro termo, é zero, eu já sei disso. Tá? Então, você avalia o Cn, né? Você sabe que o C menos n é igual a Cn estrela, e você substitui essa propriedade, define esses ângulos aqui, para todo número complexo pode ser colocado em termos do módulo e da fase dele, né, do argumento. Você vai ter que definir quem é esse θn, está aqui, certo? E eu vou avançar logo, porque aqui é contaiada mesmo, eu não vou ficar repetindo, tá? No fim, o Cn fica dessa forma aqui, que ainda está grande, um pouco grande demais para o meu gosto, né? Mas você acaba conseguindo identificar, né, uma soma de um número com o complexo conjugado dele que dá a parte real desse número. E você, então, finalmente expressa, como a gente já esperava, essa série em termos de senos, né? Porque, como ela é ímpar, essa tinha que ser a cara dela mesmo, tá? Meio rápido aqui essa última parte da resolução, mas eu deixo para vocês, para exercitarem um pouco, olharem com cuidado, né, esses passos aí, ver se acha algum erro, né? Aqui, o jeito que está enunciado esse problema, né, é para demonstrar que essa função aqui, nesse intervalo, é igual, pode ser representada aqui como essa série aqui, né? Então, daqui para frente, a resolução, né, desenhar a função primeiro, né, do jeito que ela está definida aqui, esse produto aqui,
Ela também é parabólica, né? Só que uma das parábolas é deslocada aqui, né? Quer dizer, a parábola é deslocada, né? Ela não tem o mínimo ou o máximo, no caso aqui na origem, né? Ela tem um termo que é menos x ao quadrado, né? Então ela é com cavidade para baixo. Então, tá aqui, né? O jeito que ela vai se repetir vai ser essa, né? Você definiu aqui. Quando você define uma função no intervalo, ela se repete da mesma maneira para todos os intervalos, tá? Eu não desenhei, mas ela vai aparecer aqui igual e aqui igual também, né? Tá, esse restante é a resolução, é um pouquinho mais trabalhosa até do que as outras, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, mas lá no fim eu cheguei no que estava proposto realmente, tá? Problema de livro, viu? Não é nada, tá aqui o N ao quadrado, tá? Novamente, né, a amplitude dos harmônicos vai caindo aqui também, cai com o N ao quadrado, né? E pela função ser par, você que tem só harmônicos pares, e o termos constante também está aqui. Outra aqui, só que essa aqui também é uma dente de serra, mas é uma dente de serra ímpar, não é a par. Vamos passar rápido aqui para a gente não ficar... Pronto, acabei demorando 40 minutos da aula só, contextualizando alguns problemas que depois você vai ter acesso, né? E agora vamos ver se a gente começa, pelo menos, essa parte. Funções complexas, né? O nome desse aqui é Funções Complexas e Analiticidade, né? A gente vai discutir um pouquinho isso. E a parte de integração complexa, em particular, resíduos, né? E fazer integrais. Eu acho que com a quantidade de aulas que a gente está, eu consigo cobrir bem essa parte com vocês, tá? É interessante, é uma parte importante que às vezes fica faltando quando não tem tempo. Então, vamos iniciar aqui. É o capítulo 8, tá? Naquela nomenclatura que eu dou para as notas de aula. Vou começar, então, definindo a variável, né? A variável que eu tenho interesse aqui é o z. O z aqui não é o terceiro eixo, tá? Nós vamos trabalhar com domínio plano. Você tem o x e o y. E o z, ele combina o x com i, né? Que é a raiz de menos 1 vezes y, tá? E pode ter essa representação aqui em termos polares, tá? Tá aqui o desenho, o r, o θ aqui. O x e o y são as posições desse ponto. E esse é o chamado plano complexo, tá? Ao longo desse eixo vertical, você tem toda a parte que é imaginário puro. Tem todos os números aqui, tem o i multiplicando. Se eu fizer o x igual a zero, em outras palavras, eu tenho os valores em cima desse eixo aqui, que todos eles têm um i pendurado aqui, como você vê aqui na... Né? Só revendo aqui, tá? Um pouquinho, tá? Eu sei que vocês já sabem isso aqui. As funções f de z vão ser desse tipo aqui, ó. O f de z, ele também é um número complexo. Tá? E se ele é um número complexo, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Esse u e esse w são funções reais, que são funções de R2 no R. Tá? São funções de duas variáveis no plano. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai motivar aqui é o que a gente chama de analiticidade. Tá? A definição de função analítica a gente chama a função analítica quando ela tem uma série de Taylor, quando ela é igual à própria série de Taylor dela. E para ser analítica, então, ela tem que ter todas as derivadas, o que é uma coisa que não é... A gente pode chamar de rara, tá? Tem um matemático, eu estou tentando lembrar o nome dele agora, Banach. Ele era polonês, tá? Banach. Não sei como é que se pronuncia, estou falando Banach porque eu achei que é Banach. Tá? E ele mostrou que as funções que são assim regulares, analíticas, são realmente muito pequenas, sabe? Formam um conjunto que é mínimo, quase nulo perto das outras que podem ser. Ele fez aquelas demonstrações que você não precisa, obviamente, não precisa explorar todas as funções para saber disso, né? Uma demonstração lógica que levou a essa conclusão. Então, se você quiser saber, você olha no Google aí.
Tá? Então, por que eu disse isso? Porque é comprovado, né, que as funções regulares análise, na física serem a maioria, como eu já comentei aqui antes, elas não são a maioria que são possíveis de você formar. Tá? E, ultimamente, tem aparecido na física funções que não são, justamente as não analíticas, ou as que têm alguma não analiticidade, nem que seja isolada, são as mais interessantes, né? Tá bom? Ultimamente, assim, nos últimos 150 anos, eu estou falando. De qualquer modo, vamos continuar aqui, né? Então, a gente vai ver aqui que é uma coisa interessante que vai ficar, eu acho que fica claro, a gente vai aparecer, inclusive, demonstrado aqui, que quando, no plano complexo, quando você faz as coisas desse jeitinho aqui, né, você chama isso aqui de Z e define um f de Z, e aí você quer fazer um df de Z, como se o Z fosse um número qualquer, se essa derivada existir, essa df de Z aí, basta que ela exista e seja contínua, que todas as outras existem. Então, a diferenciabilidade, que é o que a gente dá o nome quando isso acontece, né? Quando a primeira derivada existe e é contínua, né? A gente diz que a função é diferenciável. A diferenciabilidade de uma função complexa, ela é uma condição muito forte sobre ela. Ela vai implicar que a função é analítica além de diferenciável, tá? Porque isso é uma propriedade das funções complexas, tá? Isso deve ficar, se não claro, mas demonstrado aqui nessa abordagem, ainda que eu não vá ser rigoroso do ponto de vista matemático, isso fica evidente aqui no decorrer dessas 3 ou 4 anotações de aulas que vão encerrar, inclusive, o nosso curso, tá? Eu tenho que ir mais devagar com elas aqui. A gente vai impor uma condição que não é bem analítica aqui, depois eu tenho que corrigir essa nota de aula, tá? A gente vai presumir que se no fundo isso aí vai dar a condição para que ela seja analítica, então não está errado isso. Mas a gente parte do princípio que é de um desejo, né, que se essa derivada pode ser feita, não importa a direção em que eu faça ela, particular. Então, se eu derivar com relação a x ou a y, numa direção arbitrária, ela tem que dar o mesmo resultado, tá? Mas tem uma sutileza aqui, porque eu vou denotar esse df de z aqui, ó, que você está vendo aqui, a partir da definição do f, que está aqui assim, ó, e do z. Então, eu vou fazer a diferencial do z, que vai ser uma composição do dx mais i dy. E a diferencial do f vai ser uma composição do du mais i dw, tá? Eu estou fazendo de uma maneira relativamente heurística aqui, ou seja, mais intuitiva, sem grandes rigores e nem método alemão de dizer dos limites, nada disso, tá? Mas você entende esse lado direito aqui como incrementos, né, que vão tender a zero, obviamente, no espírito de como a gente faz diferenciais e derivadas, tá? Então tem um aqui no denominador, tá? A maneira de fazer essa derivação não depender da direção que a gente imagina para ela é fazer o seguinte: vamos fazer primeiro o incremento dy ser nulo, para que essa derivada seja feita com relação aos incrementos, só na direção x, tá? Você faz o ΔY igual a zero aqui, certo? E aí você vai ter como resultado, imagina que isso aqui seja zero, então, aqui no denominador. Então, nessa direção que eu chamei de y, de x aqui, ó, a derivada df dz é dada assim, ó, du dx, que é o que sobra daqui, ó, mais o i que está aqui em cima, vezes dw dx. Tá? Aqui eu estou indicando derivada parcial, obviamente, porque agora eu só estou deixando variar a variável x. E o u, como eu mencionei antes, é um u de x e y, também o w. Tá? Então eu indico aqui derivada parcial, nesse caso aqui. Tá? Então, essa derivada aqui, df dz, feita ao longo apenas da direção x, tem essa cara aqui. É isso que está escrito aqui. Você vai fazer a mesma coisa agora, mas para
que ela varia ao longo de y. Então você vai fazer o dx igual a zero. Tá? O resultado é que essa nova derivação está pulando aqui, está aqui embaixo, tá? Está aqui embaixo. Então, ao longo do y, ela vai ter essa cara aqui, ó, menos i du del y, né, del y mais del w del y. Está encolhidinho aqui, mas está aqui. Por que apareceu esse menos aqui? Porque quando eu faço o ΔX para zero, né, o dx igual a zero, sobra um i aqui embaixo. E como você sabe, né, i é igual a 1 sobre menos i. Ou menos i é igual a 1 sobre i. Tá? Então, 1 sobre i é igual a menos i. Tá? Só fazer raiz de menos 1 que você nota isso aí. Não tem muito segredo essa propriedade do i, né? Você deve ter visto lá no curso de variáveis complexas. Tá certo? Então você passa esse i para cima, né? E aqui ele vai acarretar um menos. E quando ele sobe, ele vai com menos, né? Aqui. Então fica esse termo aqui. E ele indo menos, multiplicando pelo próprio i, dá positivo, está aqui, tá? Então, esses dois resultados representam a derivação df dz feita nas duas direções x e y, tá? E você vai querer que elas sejam iguais. Vai impor isso sobre elas, tá? E quando você fizer essa imposição, você tem que igualar as partes reais e imaginárias de modo independente, né? Então, a igualdade entre dois números complexos implica na igualdade entre a parte real, de modo independente, a igualdade entre as partes imaginárias também. Tá? Então, você obtém essas condições 1 e 2, que são as famosas, como está aqui escrito embaixo, condições de Cauchy. Tá? Essas condições, elas são suficientes para que o df dz seja realmente analítico. Tá? Então, são condições de diferenciabilidade, que vão fazer com que aquela primeira derivada tenha significado, ou seja, exista, né? E com isso, eu estou antecipando, eu não estou demonstrando isso aqui, né? Estou antecipando que todas as demais vão existir, tá? É uma coisa interessante que quando essa condição é satisfeita, se você expressar essa função f de z, né, tá aqui, né, como um campo, né, um campo que é um mapa no R2, né, tá certo? Tem dois componentes, U e W, de x e y, né? Então, você garante que essa função expressa como uma função de R2 em R2, ela é analítica também, tá? No sentido de funções de duas variáveis, tá? No sentido de funções de duas variáveis, diferenciável e analítica também, tá certo? Mas, se as funções forem analíticas, ou seja, você tiver um mapa que seja analítico no R2, né, do R2 no R2, isso não garante que o f de z seja diferenciável, tá? Vou dar um exemplo aqui, só para você perceber o que eu estou dizendo aqui. A função f de z igual a z mais z estrela sobre 2. Essa função, ela não tem derivada, né, em nenhum ponto com relação ao z. Tá? Não tem derivada bem definida em nenhum ponto com relação a d dz, tá? Ou seja, df dz retorna um bonito ponto de interrogação, certo? Mas veja, se eu lembrar aqui em cima que o z é x mais i y,
Quando eu faço essa soma aqui, quanto que dá? Bom, o conjugado muda o sinal do i, né? Fica negativa só essa parte aqui que tem o i. Se eu somo, vou ficar com 2x, porque cancela a parte que não é positiva e na outra é negativo, porque mudou. Então eu vou ficar com 2x dividido por 2, então isso aqui é igual a x. Tá, então a função de duas variáveis, que é uma das mais simples que você pode imaginar, né? E você sabe que essa função aqui é diferenciável. Tá certo? Mas o fato dela ser diferenciável, como uma função de R2 em R2, ou de R em R2 em R aqui, né? Não quer dizer que no plano complexo ela seja. Tá? Então não tem volta, né? Quando a condição é mais forte sobre a função complexa. Tá? Esses comentários que eu estou fazendo aqui sobre a analicidade são só, como é que se diz, preliminares. Tá? Você não precisa estar muito ciente disso aqui para usar como a gente vai querer usar. É o uso na física mesmo. Tá? Mas é uma curiosidade para vocês que gostam um pouquinho mais das coisas, né, das curiosidades matemáticas. Né? Eu estou só antecipando e pipocando um ou outro comentário com relação a algumas delas, tá? Se eu for me lembrando, né? Mas você pode ler os artigos que tem aí espalhados pela internet, que são um pouquinho mais completos sobre isso. Agora nós vamos ver algumas coisas que são mais práticas, né, que não estão ligadas a essas propriedades analíticas por enquanto, né, que são a maneira de expressar essas condições de modos diferentes, tá? Então, o primeiro exemplo, você vai mostrar que essas condições 1 e 2 podem ser expressas de maneira um pouquinho mais compacta desse modo aqui, ó. Onde agora o Z-chapéu é o terceiro eixo, tá? Aqui a gente sai do plano complexo um pouquinho para poder ter essa relação mais compacta aqui, tá? O Z-chapéu não tem nada a ver com a variável Z, que é outra coisa, tá? Nesse caso aqui é o terceiro eixo. Eu poderia usar K aqui, chapéu, para usar o sistema IJK, mas daí o I desse sistema ia confundir com o I complexo. Então a gente está um pouco no mato sem cachorro. Esse Z-chapéu, ele é diferente do Z e ele é outra coisa, né? Ele está associado com o eixo que está saindo, mas que eu não vou usar. Está saindo do plano, mas que eu só estou usando aqui para fazer uma representação compacta das condições de Cauchy, tá? Esses gradientes que aparecem aqui são nábulas com duas variáveis só, tá? Você pode usar com 3, porque vai cancelar uma delas aqui, tá? Se você usar isso aqui, ó, essa representação, para tirar isso aqui, né? Pode tirar isso aqui. E a propriedade cíclica, né, da base, que é x vetor y é z e todas as permutações, você mostra isso aqui sem dificuldade, tá? Por isso que eu não vou demonstrar aqui agora. E no exemplo 2 que eu pus aqui, que é novo, tá? Você pode mostrar também que outra maneira de expressar condições de Cauchy é mediante a atuação desse operador aqui, ó, del x mais i del y é f igual a zero. Isso aqui é mais fácil ainda de fazer, tá? Se você olhar para essas condições aqui, você vai ver que é compatível com essa igualdade que está aqui embaixo, tá? Então, a maneira de checar, de lembrar isso, veja que aqui tem o del x mais i del y, né? Então, é um negócio que é parecido com o próprio z, só que são as derivadas em relação ao x e aqui é o y, né? Que aparecem aqui quando você aplica em f, isso aqui dá zero, isso aqui vai fazer aparecer essas condições aqui sobre o u e o w que estão dentro do f, tá? Também é simples, eu não vou fazer aqui. Tá? Mas é importante ter essas formas diferentes. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas ela vai ser útil mais para frente para a gente fazer a integral de caminho no plano complexo e usar umas coisas que a gente já viu, né? Teorema de Green, teorema de Stokes, recuperar algumas propriedades, já aproveitar, né, que a gente estudou isso. Tá? Um outro exemplo, vamos usar
as condições de Cauchy em coordenadas polares, r θ. Já que é uma função no plano, né, você pode representar em termos das coordenadas polares. Okay, usando 3, né? Qual que eu sugeri usar aqui? 3 é essa aqui mesmo. Então é basicamente pôr o nabla na forma polar aqui. Tá certo? Nesse caso eu coloquei, em vez de usar polar, eu já usei cilíndrica, mas aí vai colapsar nas polares, né? Porque o eixo Z está aqui só como ferramenta auxiliar, né? Nós só vamos ficar no plano mesmo. Usa as propriedades cíclicas também da base em coordenadas cilíndricas, né? E faz que você chega nas condições. Ó, tá vendo como é que fica? O dr é igual a 1 sobre r dw dθ. E quando você cruza, você pega o w e põe aqui, e pega o u e põe aqui, inverte o sinal. Tá? Essas duas condições 4 e 5 podem ser usadas para mostrar também que você pode expressar a condição de Cauchy nessa forma aqui também, com esse operador ddr mais i, 1 sobre r dθ aplicado em f, igual você fez nas coordenadas cartesianas. Tá? Aqui está um exemplo, avalie as condições de Cauchy, se elas valem ou não para essas 4 funções aqui. Então, você pode, para todos esses casos aqui, você pode usar coordenadas polares, por exemplo. Você já tem como avaliar, tá vendo aqui, ó? Basta aplicar esse operador aqui, sobre o f, expresso em coordenadas polares. Se der 0, é porque ela satisfaz as condições de Cauchy e, portanto, é analítica, ou diferenciável, se você quiser. Então, vamos ver a solução aqui. Não vou fazer no quadrinho, né, porque a solução está pronta aqui já. Né? Nesse caso aqui, pelo jeito, eu fiz em coordenada cartesiana. Né? Então, z ao quadrado é x mais y ao quadrado, desenvolve o quadrado. Esse segundo aqui é o quadrado, como o i ao quadrado dá menos, aparece um menos em vez de mais aqui. E o resto é familiar, né? Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então você identifica o U é esse cara aqui, ó, que não tem I. E o W é esse cara aqui, que está do lado do I. Esse U e esse W você substitui nas condições de Cauchy e a condição 1 é satisfeita, né? Porque se eu pegar esse aqui e derivar com relação a x, dá 2x, que é o mesmo que esse segundo derivado com relação a y. Tá? Também vai ser verificada a condição 2, que derivando esse com relação a y dá menos 2y, que é o negativo da derivada desse aqui com relação a y. Então, as condições de Cauchy estão verificadas e o z ao quadrado é analítico, ainda bem, né? E se uma potência bobona dessa, né, que é parabólica, uma função que é analítica até... Se não fosse analítica para os números complexos, já ia começar mal a nossa vida, né? E elevado a z, que é analítica quando a variável é real, você verifica que é analítica também no plano complexo, verificando as condições de Cauchy. Tá? Então, basicamente a mesma coisa. Como é que você separa nesse caso? Lembra que aqui em cima tem x mais y, então pode separar assim. Ó. Aí, isso aqui é um cara que é real, ó. Ele multiplica as duas partes dessa aqui, você vai usar para esse a identidade de Euler. Cosseno de y mais i seno de y. E aí, finalmente, você consegue ver que o U é esse aqui e o W é esse outro aqui. Substitui nas derivadas e verifica que dá certo. As derivadas parciais, tá? Condição 1, condição 2. E analítica em todo o plano, né? Não tem... Essa e essa primeira aqui, a e B, são analíticas em todo o plano. E esse aqui, ln de z, que é o item C.
Bom, esse aqui eu usei coordenada polar porque é a melhor maneira de separar parte real e parte imaginária desse cara aqui, tá? Se você fizer uma soma aqui dentro, x mais y, você não sabe desmembrar o logaritmo da soma. Você sabe desmembrar o logaritmo do produto. Então eu fiz a representação do z nas coordenadas polares. Aqui, nesse caso aqui aparece o produto do módulo, que é uma função só de r, vezes a fase, né, que é uma função só de θ. Né? Então o logaritmo do produto é a soma, né, dos logaritmos de cada um dos termos. Então vai ficar uma ln de r aqui, mais o i vezes o θ. Tá? Essa função tem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, ela permite estender, né, ou continuar a função log, né, que é definida só para os reais positivos. Nesse caso, você estende para qualquer número real, inclusive os negativos. Como é que seria, por exemplo, o logaritmo de -1? Na verdade, não tem uma resposta só. O logaritmo ele é uma função definida dessa maneira. Ele é uma função que tem várias folhas, né? Ele é multivalente, tem valores múltiplos, tá? Na imagem. Então, se eu usar essas expressões que estão aqui, como é que eu posso expressar o -1 no plano complexo? Vou fazer um desenho para motivar isso, porque o cara fica... Vou fazer um desenho aqui do lado. Ó. Aqui estão os números complexos, tá? Digamos que esse aqui seja a circunferência dos caras que têm módulo 1. Não precisa fazer tudo isso para responder. Estou fazendo a primeira vez, porque se vocês não responderam de pronto, né, logo, é porque está enferrujado demais esse negócio de variável complexa. Né? Então é melhor dar umas dicas aqui, tá? Depois vocês vão demorar o prazo inteiro do exercício lá para fazer os exercícios que eu vou passar. Então aqui está o 1, aqui está o -1. E aqui está o θ, né? O 1 que está aqui, ó, esse -1, é você pegar e levar esse cara de módulo 1, acompanhando essa circunferência, por exemplo, até ele chegar aqui. Então, ele é um cara que tem ângulo π, ó. Tá? Então, -1, ele é um cara que tem módulo 1, é elevado a π. Por que eu falei que pode ter mais? Você pode dar uma outra volta aqui. Tá? Então, aqui seria π, 2π, 3π. Então, pode ser qualquer número ímpar. Positivo ou negativo, tá? De π aqui. Mas, a gente pode definir que é na primeira folha, na primeira volta. E aí a gente faz com tudo que tem ângulo, né? Com todas as funções que dão voltinhas assim. Tá? Então seria essa a resposta, ó, -1 é esse aqui. Quando você tira o ln de -1, quanto que dá? É o ln de 1 mais i vezes π. O ln de 1 a 0, né? Então a resposta aqui dá um número complexo, i vezes π. É o ln de -1, tá? Então, olha aqui em cima. É isso, né? Eu representei como R elevado a iθ, se você tem o ângulo, né, do número complexo e o módulo, você separa, né? Eu coloquei o 1 aqui e o π aqui, deu iπ nesse caso, tá? E é esse o sentido que você vai obter, né? Agora, para poder falar em logaritmo de número qualquer, inclusive número real negativo, sem problema nenhum. Tá? Mas o que eu quero comentar aqui é uma outra coisa que está... É sobre a analiticidade desse camarada, né? Porque, como você sabe muito bem, o logaritmo em R igual a 0
Lá na origem, quando o módulo é zero, né, o módulo do número complexo é zero, lá onde o y cruza com o x, na origem. Isso aqui não está bem definido, né? Isso aqui vai para menos infinito, não vai? Então tem uma divergência. Certamente não é analítica a função ali, porque para ser analítica ela tem que ter série de Taylor em torno do ponto, né? Nem a função existe, quanto mais as derivadas, né? Naquele ponto, r igual a zero. E tem um outro problema, que mesmo fora da origem, toda vez que você dá uma volta, essa parte imaginária aqui adquire um fator 2π, né? Só que ele está no mesmo ponto. Está expresso aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ela fixa, se você olhar, deixa eu pegar um desenho que eu fiz aqui, ó. Se você olhar como que está andando no θ aqui, né? Mas o θ é uma variável cíclica, né? Quando você chega de volta no zero, você começou do zero, né, que é o θ, fez uma volta, e aí voltou por aqui, ó. Tá? Faz de conta que o infinito aqui está colado aqui desse lado, é uma circunferência, né? Aí você dá com 2π. Então, parece que no mesmo ponto ele tem dois valores, né? Tem uma descontinuidade do tipo pulo, que é uma descontinuidade mais suave aqui, do que aquela que tem na origem, né? Que tem um infinito. Essa aqui não tem infinito, ela tem uma descontinuidade do tipo pulo, que é jump, que o pessoal fala, né? Mas tem uma descontinuidade, tá certo? Ou seja, a derivada aqui não está bem definida com relação à variável θ. E quando você der a segunda volta, a mesma coisa, vai adquirir mais 2π, então a gente chama, quando a gente entra na segunda volta, na terceira e assim por diante, a gente chama essas imagens múltiplas que ela tem de folhas, e tem uma homenagem ao Riemann, né? Então a folha de Riemann. São folhas de Riemann distintas. Em geral, a gente trabalha na primeira folha, tá certo? Mas precisa apontar, não é que aqui, quando ela adquire 2π, ela dá. Mas por que eu pus o pulo no zero, né? Poderia ter posto em qualquer ponto de partida. É uma convenção. Eu poderia sair daqui e dizer que o meu problema de descontinuidade está aqui, ó. Ele está quando eu dou uma volta, mas eu tenho que convencionar, né, em qual eixo que eu vou começar a medir o meu θ para falar que eu dei uma volta. Então, a convenção é que a gente põe ele no ramo positivo do eixo real aqui, tá? Então, a gente chama isso aqui de branch cut, que eu não sei a tradução, é corte. Acho que o pessoal chama de corte. Seria um corte, um ramo de corte aí, uma coisa assim, um corte ramificado, sei lá como é que chama isso. Tá certo? Então, aqui na origem, você tem uma singularidade que é um infinito, tá? E tem um problema de uma descontinuidade também, do tipo pulo, na variável θ, que se estende até o infinito do eixo real positivo, tá? Então, isso aqui é o domínio da função logaritmo de z, tá? Que domínio que eu estou falando, porque é o plano xy, né? A função é o log de x mais y, tá? Então aqui tem esse IME aqui de z aqui, esse aqui é imaginário de z, aqui é real de z. A gente chama isso aqui de x, isso aqui de y, normalmente, né? Então a gente vai checar as condições de Cauchy, agora na forma polar, tá? A gente vê que elas se verificam para todo o plano, menos esse lugarzinho aqui, chato, né? Esse ramo aqui, esse branch cut, na convenção que a gente usa, né, para definir ele. A origem é mais problemática, que tem um infinito, né? E se você for tentar fazer a derivada, essas derivadas que aparecem aqui, no zero é óbvio que elas não são bem definidas, e na volta que você dá, esse dw dθ falha aqui, né, por causa daquele salto que a função dá quando você completa uma volta, tá?
Tudo isso para resumir, então, que você começa a ter as coisas bacanas aqui, que são singularidades ou conjuntos de singularidades, como é esse caso aqui desse branch cut. Aqui tem uma racionalização um pouquinho mais por extenso, né, do que eu disse aqui, tá? Depois fica de lembrança e acho que tendo ouvido a aula você vai entender até melhor essa parte aqui. Veja que interessante, a derivada, né, quando você pega o W, né, o W é o θ, né, é o próprio θ, vamos subir lá para você lembrar. Aqui está o ln de z, né, esse aqui é o U, e esse aqui é o W é o próprio θ. Então, quando você faz θ mais Δθ, né, menos W de θ, quando Δθ vai a zero, nessa região aqui, você tem essa diferença de 2π aqui, que está de um lado e do outro, né? E, portanto, isso aqui diverge, porque o Δθ vai para zero. Tá? No entanto, você pode, mas não vai ser muito útil para a gente aqui, reconciliar, como é uma descontinuidade de tipo pulo, você pode recuperar o conceito de derivação aqui, usando o que eu explorei nas aulas anteriores, que é o conceito de função delta de Dirac. Se você lembrar bem, e se você já olhou a outra aula, né, as duas aulas que eu dei sobre isso, você vai ver que eu posso representar essa descontinuidade do tipo salto com a função degrau de Heaviside. Então tá, depois eu comento essa parte, né, como é que a gente pode... Vai ter várias oportunidades para eu voltar nesse assunto, inclusive mais para frente. Tá, deixa quieto, por enquanto tá bom assim, só para dar uma introdução nessa parte aí. Né? Por último, tem aquele item D, que é essa função aqui, que claramente tem uma singularidade na origem, mas que não é um branch cut, né? Ela está isolada, essa singularidade. Então a gente começa a estabelecer linguagem também. A gente chama essa singularidade que está aqui nessa origem, do logaritmo, ela não está isolada, ela tem um branch cut, né? Que esse branch cut pode ser encarado como um conjunto de singularidades, uma do ladinho da outra, então não estão isoladas. Né? Já essa singularidade na origem, para a função 1 sobre z, mais simples, né? Ela é uma singularidade isolada. Ela só tem singularidade ali na origem. Tá? Se você checar as condições de Cauchy fora desse ponto, né, que é onde dá para fazer, você vai ver que funciona também. Tá? Então ela também satisfaz as condições de Cauchy, a não ser onde tem a singularidade dela. Tá? Muito bem, eu vou dar uma parada aqui, que acho que na página 6, né? Estou no início da página 7. E na quinta-feira a gente continua, tá? Talvez vocês tenham atividade para fazer naquele segundo período que eu não tenho no calendário, que é em janeiro, né? De preferência sem a aula síncrona, né? A gente encerra as aulas síncronas conforme o calendário, mas por causa dessa questão de prazos aí, também porque atrasou um pouquinho, ficar em cima fazendo atividade, a gente pode dar atividade com prazo que vá para dentro daquele período, tá? A única coisa que a gente tem que representar aquele período, respeitar aquele período, não só porque a gente quer também se livrar desse negócio, né? Mas porque tem um prazo para depois lançar as notas lá naquela plataforma lá, Digra, né? Naquela plataforma lá que eles dão prazo, ou seja, normalmente é no finalzinho do período mesmo. Tá? Então tem que estar tudo definido até lá.